Bom, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o ex-secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, para falar mais sobre os projetos de contenção de cheias no Alto Vale. Olá, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, bom dia. Boa tarde a todos, né? Rodrigo, o projeto JICA, né, o termo de colaboração foi em 2009. Vamos tentar atualizar aqui as coisas. O termo lá foi em 2009. Depois o pessoal veio para cá em 2011, foi isso? Nós começamos. Esse trabalho foi feito logo depois de 2008, iniciou as tratativas para fazer o Master Plan de deslizamento e cheias no Vale do Itajaí. Em 2010 ele foi iniciado e 2011 foi final do ano entregue e formou os projetos no final de 2012. Daí são os projetos que previam a parte de emissão de alerta, a parte de mapeamentos de risco, a parte de radares, a parte de operação com modelos hidrológicos para a operação das barragens, alteamento das barragens e os outros projetos que estão hoje em fase de licenciamento e outros já em fase para serem licitados. E alguns que foram feitos, né? Sim, sobrelevação de todos, que eu citei inicialmente, até a sobrelevação de barragens. Aliás, foram feitas já. A sobrelevação foi fundamental nessa cheia, né? Sim, ela já tem tempo de reservação maior, né? Você consegue reservar mais água, cerca de 40 milhões de metros cúbicos de água nas duas barragens, e também o tempo de acionamento, de fechamento da comporta, de resultado que ele dá na bacia, faz com que, por exemplo, aqui em Rio do Sul, a cheia que nós tivemos de 11,86 metros, praticamente às 3 horas da manhã do dia 13, possa ter sido impactada em menos de 1,20 metro. Poxa, você imagina... Seria quase 13 metros. Você imagina o volume de água. A minha dúvida é se todo esse processo esses projetos, eles precisam ser atualizados? Os projetos que não foram ainda executados, eles têm que ser atualizados a questão financeira, né? Mas os projetos em si, eles são os mesmos, as bacias estão com o mesmo comportamento. A gente percebe isso pela evolução dos mapas hidrológicos, quando você faz a operação das barragens, elas são as mesmas. Passa pela destinação de recursos e depois a própria licitação dos projetos para que a gente possa, tecnicamente, colocá-los em execução. Isso o governo do estado está fazendo, está retomando toda essa sistemática que a gente fala. E a gente acredita aí que nos próximos meses muitas coisas novas estão por acontecer e será bom para toda a bacia, não só no Alto Vale, né? Será bom para o Alto Vale, o Médio Vale, a Foz. E o que a gente tem conversado com os entes políticos, conversado com as pessoas que sofreram com a enchente, né? É que existe algo que pode ser feito. A gente consegue minimizar os efeitos delas, não falo a gente, né? É o conjunto, a sociedade aqui do Vale do Itajaí consegue minimizar seus efeitos, diminuir a sua recorrência, desde que tenha um alinhamento de execução e que cada fase seja executada ao seu tempo, né? Que não fique tanto tempo paralisado como tenha ficado nos últimos anos e agora seja retomado. O projeto aqui, ele está sendo desmembrado, né? Uma parte vai para a Secretaria de Infraestrutura, outra vai ficar com a Defesa Civil, me parece, né? Isso é ruim para o projeto? Eu não acompanhei qualquer ideia do governo. Nós, na época, já tínhamos identificado problemas na condução do Estado, lá em 2012, no que diz respeito à efetiva execução, manutenção dos sistemas de barramento. E, na época, a gente entendeu que fosse centralizado dentro da Defesa Civil. Então, ela tinha uma diretoria de prevenção, uma diretoria de resposta a desastre, uma diretoria de reconstrução, e uma diretoria só de obras preventivas, onde cabe a manutenção das barragens e as obras que são prioritárias dentro do plano de redução de riscos que a gente tem, não só da bacia do Vale do Itajaí, como todas as outras 21 bacias do estado. Então, pela minha análise, centralizado é mais fácil de você controlar e você tem estrutura para isso. O que falta, na verdade, é só o Estado colocar recurso, analisar se tem um apoio técnico, analisar se tem alguma necessidade para que viabilize essa execução. Porém, o fato de desmembrar também não tira o protagonismo do resultado. O que precisa ter é uma agenda de execução. Então, o governador, eu acho que está ciente das ações que ele tem. Ele deve estar sendo instruído pelos técnicos que estão dentro das secretarias. E, dependendo da forma que ele conduzir, desde que haja e a equipe haja a execução, é o que vai reduzir aí a cheia na casa de cada um de nós, né? Aqueles que foram afetados podem entender os resultados que isso pode acontecer na prática. Durante a manhã, na reunião, eu achei um ponto muito importante que você tocou, que é o desnível da queda da barragem até Lontras. Qual é esse desnível, essa queda de água? Nós temos aqui a barragem de Tuporanga e de Itaió, né? Sim, então, tem os dados das duas aí, né? Quando a gente está lá no maciço do Salto Pilão, a gente está numa cota do nível do mar de 327 metros acima do nível do mar. E a barragem de Itaió está a 337, então se você analisar, você tem 10 metros de queda só do Salto Pilão até a barragem de Itaió. De Rio do Sul, aqui de Encontros dos Rios, são 8 metros.
Então, isso faz todo o sentido para o que acontece na bacia. A água não desce, ela demora para descer, ela enche rápido e não desce. Então, essa descida só vai acontecer se a gente puder liberar um pouco mais o canal do rio, facilitar que essa água escoe. Escoando, ela vai ganhar aceleração. Ganhando aceleração, o nível vai se reduzir mais rapidamente. E da barragem de Ituporanga, já é diferente. A barragem de Ituporanga, ela já tem um vertedouro ela já tem uma queda bem maior. Daqui do Salto Pilão até Ituporanga, nós temos 34 metros. Olha a diferença. E também não temos água de reservação. Por isso é tão preocupante quando vem uma chuva do Vale Sul, que a água que passa pela barragem, 6 horas ela já está em Rio do Sul. Então ela faz com que a crista da inundação em Rio do Sul seja mais acelerada. Isso a gente percebe olhando quando chove, que é a chuva que vem aqui do Vale Sul, ela tem um poder danoso maior para a nossa cidade. E ali no encontro dos rios, se você for olhar aqui, os dois rios se encontrando, você vê o fluxo muito maior que vem de Ituporanga, né? Dá para ver a correnteza. E a gente vê que parece que está represando já a água que vem do... Depende de onde foi a chuva, né? Sim. Se a chuva não for na bacia do rio Itajaí do Sul, não vai ter correnteza, vai ter uma aceleração menor, que a calha do oeste é mais lenta. E daí vai seguindo Itajaiaçu até passar pelo Salto Pilão e vai seguindo para o Médio Vale. Na nossa parte aqui, como município de Rio do Sul, o que a gente precisaria fazer efetivamente? É claro que a gente precisa de autorização para mexer no rio, né? Quem dá essa autorização para fazer, um exemplo, uma dragagem? É o IMA? A gente tem que pensar em Rio do Sul, não só em Rio do Sul, né? É o Alto Vale como um todo, né? Nós temos obras já licenciadas, que são as barragens de contenção de cheias no Rio Perimbó, lá em Petrolândia, e no Rio Taió, em Mirim-Doce. Essas já estão para a fase de execução. Ou seja, já foi pago a desapropriação? Já estão regulares, elas já têm licença ambiental preliminar, saia lá e automaticamente com a licitação das obras, que já foram licitadas lá em 2017, 2018. Depois, durante a pandemia, se cancelou os processos e agora teria que se fazer de novo. Então, essas duas barragens já são aptas para o governo, inclusive com um termo de compromisso e convênio firmado com o governo federal. Aí nós temos o licenciamento ambiental das obras, que nós temos obras tanto de barragens quanto obras de melhoramento fluvial. Mas vamos se ater às obras de melhoramento fluvial, que são obras que já estão no IMA, tá? Que vai para a fase de audiência pública de licenciamento, e depois dessas obras licenciadas, você pode atrelar recurso à execução delas, né? Sim. Isso faz com que a água acelere. Lá de Itaió, por exemplo, tem melhoramentos fluviais na calha do Rio Central. Quando passa por Rio do Sul, ajustar a margem do rio para que ele tenha um escoamento mais facilitado. Dragagens, retirada de maciço e a obra que todo mundo fala, que é a obra do maciço Salto Pilão, que é o aprofundamento da calha com comporta para que a gente possa ter uma vazão aumentada aí em cerca de 1.200 metros cúbicos por segundo. E na seca a gente poderia segurar essa comporta para armazenar água? Não, assim, todas as barragens elas têm funções diversas. Ela não é só para contenção de água quando você tem uma questão de inundação. Se você está passando por uma forte crise hídrica, você manter a água para manter o fluxo regulatório dentro do rio é bom para a agricultura, é bom para a água que as pessoas bebem na cidade, que são captadas no rio, tratadas e distribuídas pela rede de água potável. Então, o que nós temos que pensar é que o rio ele é a vida da nossa região. Ele também nos traz problema, mas se nós conseguimos fazer com que ele integre-se ao nosso dia a dia, se a gente consegue fazer com que as obras de infraestrutura possam atenuar os problemas que o rio e a chuva nos impõem, e com o passar dos anos, a gente tenha uma agenda propositiva, porque não vai terminar num leque de X obras. Isso vai continuar, dependendo de onde a gente vai ocupando, a gente vai ter que tendo contramedidas para melhorar a nossa permanência no vale, né? O nosso Vale do Itajaí, ele é um lugar ímpar, tá? E a segurança, quem vai fazer a segurança dos lugares que a gente vive somos nós mesmos. Então, esse trabalho que se fez hoje, durante o debate lá promovido pela AMAV, e não foi um debate, foi uma apresentação em que momento que estávamos os projetos, para que a gente retome essa vontade de proteger a nossa região. De Rio do Sul a Lontras aqui, é um maciço ou são 7? São 7 maciços mais o Salto Pilão. Precisa entender que maciço é aquelas rochas que tem embaixo da água ali, né? Teriam que implodir isso ali? Esse é feito de derroncamento subaquático, são detonações projetadas, daí se tira esse derroncamento, se cria os canais, se arruma as margens do rio, se aumenta os grades de curva, e com isso vai fazendo com que o rio tenha mais velocidade. E se tem que estabilizar as margens, que se ele ganha velocidade, ele vai erodir. Sim. Então, você tem que melhorar a qualidade do rio. Lembra quanto é que custaria essa obra? Assim, as obras do melhoramento fluvial do Alto Vale com Taió, ela na época estava orçada em 495 milhões, se não me engano.
Mas esses valores a gente não... Isso foi 2017. Tem que atualizar, né? Não é nem a questão de atualizar, é questão de criar uma ordem de prioridade, destinar o que pode ser feito com parceria público-social, o que pode ser feito pelo custo do próprio município, o que tem que ser feito pelo custo de parceria com União e Estado, e cria-se uma ordem de execução pelos anos, não precisa fazer tudo no primeiro ano, até não é possível, gente, às vezes não tem recurso para fazer tudo no mesmo ano. Então, se nós sabermos executar as obras continuamente, a gente vai tendo resultado contínuo e no final de um período, a gente já não convive mais com a mesma recorrência de cheias na região. Essas obras precisam entrar no orçamento, né? Sim, no orçamento público tanto da União quanto do Estado. Nós estamos num ano que se faz o PPA, para quem não entende, tá? Cada administração a cada 4 anos, quando ela entra, ela termina o ano da administração anterior. Então ela cria os programas plurianuais que ela vai fazer nos próximos 4 anos, 3 da sua gestão, 1 da próxima. Então agora é o momento da gente colocar os projetos que têm necessidade dentro de uma ordem justa, eu sempre digo que você consiga ter aderência a eles e automaticamente tendo aderência a gente vai conseguir executá-los. A dragagem do Rio poderia ser uma parceria público-privada, tipo uma empresa, porque eu imagino que deve ter muito material no Rio. Não, o Rio ele tem lavra, certo? Então não é tão simples assim, você não consegue utilizar a lava para o sedimento para outra finalidade. Mas a determinadas obras você tem geração de energia, você tem potencial de melhoria para o empreendedor local, então você pode trabalhar com uma forma de parceria. Agora, uma outra dúvida importante, são 7 mini barragens, que é o projeto, né? Então, 2 já muito bem adiantadas. E eu vi que você falou sobre a construção de diques. Os diques são na região do Médio Vale. Seriam 8? São 7 na cidade de Blumenau, 1 na cidade de Gaspar, que visa com que a gente reduza a vinda da água do rio para dentro da cidade, né? Então, você fazendo os diques e os polders, que são com drenagem da água da situação montante, né? Você faz com que Blumenau, por exemplo, tenha regiões que o rio pode estar com uma cota de 12 metros e uma região que é inundada com 10,5 metros esteja protegida pelo dique. Isso ali nós precisamos ter fluidez da água, né? Quanto mais rápido a água passa por Blumenau, mais rápido ela chega na foz, mais rápido a gente diminui a cheia. Diminuindo a cheia com menos tempo, tendo a cheia com menos tempo, a gente tem uma operação portuária, por exemplo, restabelecida, a segurança de Itajaí como cidade restabelecida. Então, tudo isso é integrado. Não dá para se fazer algo aqui em cima que possa prejudicar uma situação numa cidade jusante que eu falo é abaixo de Rio do Sul, mas desde que a gente tenha conhecimento e uma ordem correta de execução, eu acho que dá para avançar muito, e era esse o projeto que nós tínhamos à época. E agora passa aos gestores atuais que coloquem isso como as suas prioridades, né? Ninguém aqui está enaltecendo o passado e crucificando o presente. A gente só busca que o que está construído dê continuidade e que os que fizerem sejam reconhecidos pela sua capacidade de articulação, reconhecidos pela sua capacidade de realização, e no resultado final toda a comunidade vai estar agradecendo que mais um degrau nós subimos e mais protegidos nós estamos. Ou seja, essas obras vão durar tempo. E precisam. Talvez elas vão estar passando, a gente está vendo muitas mudanças climáticas impactando em todas as regiões do mundo. Tá? Você tem que sempre, a cada desastre, analisar o que ocorreu, quais foram as suas origens, o que ele impactou, como você pode criar contramedidas para reduzir o seu impacto, como a gente pode melhorar abrigo, como a gente pode melhorar a questão de evacuação das pessoas, se o alerta foi efetivo. Não adianta a gente brincar que o alerta veio errado, a gente tem que cobrar que o alerta venha certo, que a gente confie nele. Então, a partir do momento que a gente passa a construir uma comunidade com consciência de autoproteção, a gente vai ter uma região muito mais segura, muito melhor de se viver, mais investimento vem para a nossa região, mais retorno financeiro, mais, o que eu digo, mais a energia das pessoas aflora, a cidade fica mais bonita e a gente vai viver num vale que, além de lindo, será seguro. Muito se fala no projeto JICA, né, e toda essa estruturação. Acho que já não é mais nem projeto, acho que até que você comentou isso de manhã, né, já é um nosso projeto, né, porque já está englobando outras coisas. Mas se ele fosse todo executado, ele estivesse pronto, qual que seria a diferença de uma enchente como essa que a gente acabou de passar? Ele ia diminuir 1 metro, 2 metros, 3 metros? Eu estou falando das 7 barragens mais o melhoramento do rio, ou não teríamos enchente? Não, a gente tem que sempre avaliar o comportamento da chuva, né? Primeiro, quando eu falei de manhã cedo que o projeto não é mais JAC, ele foi todo interiorizado por técnicos brasileiros. Que é importante. A engenharia nossa também, né? É um projeto da bacia do rio Itajaí-Açu. Muita coisa desse master plan da JAC foi implementado em todo o estado.
tá? Cobertura de satélite, cobertura de radares em todo o estado, da Chapecó, Araranguá, agora Joinville, do último governo, o governo Moisés, que foi finalizado agora com o governo Jorginho. Nós temos os mapeamentos hidrológicos, geológicos, emissão de alerta chega no celular de cada indivíduo, tá? Chega ali para cada cidadão, um SMS do 4099 da Defesa Civil, WhatsApp também. E essa estruturação agora desse projeto que já é nosso, tá? A JICA foi contratada para o Master Plan. Dali, com a inteligência e com a capacidade que eles têm. Óbvio, o governo japonês não trabalha de graça, ele trabalha para financiar obras. Claro. Não existe almoço de graça. Sim. E nós atuamos com base nesse resultado que foi aprovado pelo Comitê da Bacia, que foi aprovado pelas instituições do Estado, pelos municípios. A cada fase, nós que eu digo são os técnicos que estão operando hoje, a cada fase vai executando uma contramedida, uma obra para que a gente possa reduzir o impacto das cheias, e não só cheia, deslizamento, tá? Gerenciamento durante a crise, evacuação, abrigos, conhecer o vale por completo, né? E agora, nesse momento, a gente tem aí o desafio de, interiorizado ele para dentro do nosso Vale do Itajaí, nós realmente termos uma pauta de execução. Eu acho que esse foi o grande motivo, é isso que motivou nós. Eu até fui convidado pela MAVE para fazer essa apresentação, para abrir de novo a mente das pessoas daquilo que estava previsto e que a gente consiga, com esforço coletivo, tá? Desassociado de questões políticas, de questões de pessoas que querem liderar ou não querem liderar o processo, e sim um processo conjunto de todo o Vale do Itajaí, a gente encontrar alternativa para que o projeto dê continuidade. Visto que falando também de um projeto, para a gente encerrar, né, de algumas comportas a mais antes da barragem de Itaió? Não, Ituporanga. Ituporanga. Na verdade, assim, quando o estudo foi mais aprofundado, a gente começa a ver que existem outras ações que podem ser feitas para reduzir o risco, né, de inundação. E você fez uma pergunta antes que eu não respondi. É verdade, né? Depois eu respondo junto com essa. Nós temos as comportas que podem ser adicionadas junto ao vertedouro de Ituporanga, fazendo com que nós possamos reservar mais água sem verter, mantendo a segurança do equipamento. Então, era uma situação que teria que ser estudada. Melhorando a fluidez do rio, não tendo a reservação de água de barragens a montante, a gente ter uma forma de represar a água abaixo do canal do Salto Pilão, que seria ali na Ilha das Cotias, naquele vale que tem ali. Sim. Então, tem uma série de coisas na cabeça que são possíveis, e não é só na cabeça, que foram estudadas, que foram referenciadas com termo de referência para que o Estado possa dar sequência em contramedidas para chegar ao resultado que era proposto inicialmente. Por exemplo, o resultado das sobrelevações era, numa enchente de um TR de 50 anos, falar taxa de recorrência, vamos falar em chuva, né? Mais ou menos 380 milímetros, já veio 411. A tendência é que essa água reduzisse em Rio do Sul entre 1,20 m a 1,5 m. Tá? Se nós formarmos as obras de melhoramento fluvial, nós podemos ganhar mais praticamente 2 metros de redução em Rio do Sul. E isso contribui em Agronômica, Laurentino, Rio do Oeste. Esse valor ele não é estático, ele é dinâmico. Então, dependendo do que a chuva caiu, se for abaixo da montante é a barragem, né? Se for abaixo da barragem, acima da barragem. Se nós tenhamos outras barragens, como o Rio Taió em Mirim-Doce e também lá em Perimbó, nós temos como controlar a barragem oeste e sul diferente, porque a gente consegue neutralizar o pico de inundação em Mirim-Doce, Taió e, por conseguinte, Ituporanga. Então, muda toda a dinâmica. Então, quando esses conjuntos estão todos eles aptos, a assertividade, o resultado que isso vai ocorrer serão cheias menores e recorrência menor. É hora de fazer a manutenção nas barragens? Sempre, né? Quando você usa o equipamento, se você for correr com o carro, você vai para o carro para destruir na corrida, né? Você chega com o final, o carro, usualmente o motor dura 2 corridas, o pneu vai tudo para o espaço. Então, você está usando o equipamento. A enchente não é diferente. A enchente vem e ela agride a barragem. Ela agride as comportas, ela agride as grades, ela agride os dutos que sai a água. Ela suja o lago fica todo cheio de restos de material, de madeira, de entulho, de lixo. Ela assoreia as grades da barragem e, tal qual o equipamento, ele vai ter que passar por manutenção. Então, toda cheia o equipamento precisa ser mantido. Isso faz parte do processo de ter uma barragem de contenção. E essa é uma agenda que o Estado não tem como terceirizar. Isso é um custo dele, tem que estar dentro da estratégia dele, porque ele mantendo as barragens e elas operacionais, com todos os seus ativos operando, ele vai minimizar o impacto que ele tem de receita. Então, o valor que ele gasta é infinitamente menor do que ele tem da perda de receita. Avaliem agora a nossa região, praticamente 15, 20 dias desacelerada. Quanto isso reduz
de arrecadação para o Estado. Então, vamos pensar como uma empresa, né? Você tem que fazer gestão de risco para que você consiga ter um resultado melhor. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no JR. As dúvidas são muitas, né? E é bom a gente falar também. E agora a gente falou sobre os planos, agora a gente tem que cobrar, né? A gente pede à população realmente que faça um debate positivo desse tema, tá? Porque nós precisamos não encontrar quem não fez e sim encontrar as alternativas para fazer, né? Que reflita sobre tudo que aconteceu nesses dias, qual a cota da minha enchente, qual o nível que entra na minha casa. Às vezes a gente esquece, coloca lá no marco da porta o nível da entrada d'água, acompanhe o alerta, cobre quando o alerta está sendo demasiadamente feito com valor majorado, tá? Vamos fazer com que a nossa região seja segura, mesmo com as situações de chuva, que a gente consiga conviver bem. E sigam os alertas oficiais. Muito obrigado. Eu que agradeço.